Meus amigos, uma pergunta muito interessante relativa às características da hidrografia, o termo bacia hidrográfica, que é um termo muito repetido em concursos que eu gostaria de observar com vocês. Inclusive, o próprio enunciado da questão, ele já traz uma breve definição do que seria a ideia de bacia hidrográfica. Gostaria de cortar aqui para o slide com vocês, para que nós possamos observar a definição. Olhem só, ele traz a palavra entende-se. Você pode até colocar aqui dois pontos, porque entende-se como bacia hidrográfica. O que seria uma bacia hidrográfica? O conjunto de terras drenadas pelas águas de um rio principal e todos os seus afluentes. Voltando aqui à nossa discussão, vamos tentar trabalhar essa ideia da bacia hidrográfica. Você imagine uma seguinte situação. Vou complementar um pouco a definição que o próprio enunciado da questão propõe. O que vem a ser uma bacia hidrográfica? Esse conceito muito difundido em concursos que versam sobre temas da área da geografia. Vocês imaginem uma determinada área. Essa determinada área ela vai ser delimitada por uma parte mais alta, por um topo. O topo é a parte mais alta do relevo. Você vai observar que o relevo tem a parte mais baixa, que são os fundos de vale, as áreas das vertentes, que são as áreas mais irregulares, até você chegar a um espaço chamado de topo. Este topo é uma parte mais alta. Quando você tem um conjunto de topos que delimitam, que embaciam uma determinada área do território, você forma uma bacia hidrográfica. Uma área delimitada por um espigão divisor. E a água que cai dentro desta bacia, até pela própria questão gravitacional, ela vai ser drenada por um grande rio principal e, obviamente, todos os seus afluentes. Ou, em alguns casos, a existência nem de um grande rio, mas de vários rios que são capazes de recuperar, de conseguir captar toda a água que cai dentro desta bacia, canalizando-a para um ponto, que é a chamada foz desta bacia. Isso é a ideia de bacia hidrográfica. Essa questão, ela traz algumas informações interessantes. Vou até dar a dica para vocês do que ela vai solicitar para que você possa encontrar a resposta adequada. Ela vai dar características de uma bacia hidrográfica e vai pedir a você, meu querido candidato, que você consiga identificar por meio dessas características qual é a bacia hidrográfica em questão. Embora o Brasil apresente problemas de escassez de água no Nordeste, reúne as maiores bacias hidrográficas do planeta. Algumas das maiores, nem todas as grandes bacias hidrográficas do planeta estão no Brasil. Por exemplo, nós temos o Nilo, que é uma bacia hidrográfica muito importante, se encontra no continente africano, a bacia do Mississippi, nos Estados Unidos, Yangtze, Huanghe, na China, o próprio Ganges, na Índia. Quer dizer, nós temos vários rios muito importantes que não estão dentro do território brasileiro. Agora, óbvio que no Brasil, o próprio rio Amazonas, o rio Paraná, o rio Tocantins, Araguaia, São Francisco, Uruguai, o Tietê, são rios muito grandes e importantes presentes dentro do nosso território. Vamos observar, então, a seguinte afirmativa que se observa dentro dessa questão. Cortando aqui para o nosso slide. A maior bacia hidrográfica do mundo. Opa, aqui já tem a primeira característica importante para que a gente possa observar. Apresenta extenso percurso navegável. Rios navegáveis são geralmente rios de planície. Alguns casos de planalto, quando você tem adaptação com as grandes eclusas, que são verdadeiras obras que permitem a navegação em rios que acabam tendo seu curso sobre territórios mais irregulares. Drena áreas do Brasil e de outros países sul-americanos. Quais seriam essas áreas? Eu vou até dar alguma dica desses outros países. Você tem algumas áreas ali do próprio Peru, da Colômbia, da Venezuela, dentro daquele grande bioma chamado de bioma amazônico, apresentando também um grande potencial hidrelétrico ainda muito fracamente aproveitado, inclusive pela área em questão não ser a área de maior densidade populacional do Brasil. Se bem que várias hidrelétricas já estão sendo feitas no curso dessa bacia e também não só no rio principal, mas em alguns de seus afluentes. E aí a pergunta é muito direta. O texto da afirmativa se refere à bacia. As outras questões que foram colocadas, que servem, obviamente, para fortalecer a sua resposta,
são importantes. Mas só com aquela primeira colocação que eu inclusive destaquei para vocês, a maior bacia hidrográfica do mundo, você já pode cravar na alternativa C, a alternativa de bacia amazônica, que tem o maior rio do mundo. Aliás, fazendo uma atualização com vocês, o rio Amazonas, ele sempre brigou bastante, brigou entre aspas, com o rio Nilo para ver quem ocupava o status de maior rio do planeta. E aí, dois grandes critérios sempre foram colocados em xeque, em discussão. Maior rio no sentido de volume de água ou maior rio no sentido de extensão. E aí, nesse sentido, colocavam o rio Nilo como maior em extensão e o rio Amazonas como maior em volume de água. Agora, como descobriram que, na verdade, um córrego, uma nascente que dá origem ao rio Amazonas, na verdade estava mais distante, era um outro pequeno braço, um outro pequeno leito, um curso d'água que dava origem ao Amazonas. Hoje, segundo os grandes especialistas na área de hidrografia do planeta, o rio Amazonas ocupa a posição de número 1 nos dois critérios, tanto em volume de água como em extensão. E, obviamente, ele vai dar origem a esse grande processo de embaciamento, que é o maior embaciamento do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Muito maior que a bacia Platina, que engloba vários rios muito importantes, inclusive do Brasil, como o rio Uruguai, como o rio Paraguai, como o rio Paraná, do Tocantins-Araguaia, que é uma bacia muito importante do território brasileiro, mas não é a maior, do São Francisco e do Orinoco. O Orinoco, no caso, nem no Brasil se encontra. São Francisco é um rio muito importante, que dá vida a várias áreas do sertão brasileiro, mas não é a maior bacia hidrográfica do mundo. Portanto, com toda a certeza, podemos cravar nesta questão a alternativa C.